Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal A Bíblia Diz. Aqui quem fala é Fernando Campos e hoje nós vamos estar tratando de um assunto atual, que tem sido debate, não só desde a época em que ele surgiu e até hoje ele vem sendo um assunto bastante discutido, bastante debatido nos meios evangélicos. Já descobriu do que eu vou falar? Então segura aí, pois nós vamos falar hoje sobre calvinismo versus arminianismo. Na história do cristianismo, nós tivemos, ao longo do tempo, algumas controvérsias, algumas dúvidas a respeito de soberania divina e responsabilidade humana. A igreja, nos seus primórdios, naquele período dos primeiros 3 séculos, embora ela estivesse enfrentando períodos de perseguição por parte do império, que desconfiava dos cristãos, sofria também internamente com as heresias que surgiram ao longo desses 3 séculos dentro da igreja, de pessoas, bispos, que seria o equivalente a pastores ou supervisores, das igrejas. Por conta desses primeiros problemas, onde os apologetas, que são as pessoas que defenderam a fé, que seriam aí no caso os pais apostólicos, aqueles que sucederam aos apóstolos, eles procuraram debater os problemas que estavam basicamente relacionados a 2 questões: o ser de Deus e a pessoa de Cristo. Posteriormente a esses problemas, já lá no final do 3º, 4º século, começou também a questão da responsabilidade humana versus a soberania divina. E, finalmente, até chegar-se a um embate sobre a questão da salvação. Então, a questão da salvação foi um dos últimos nesse período, e que acabou eclodindo aí em debates mais fortes, mesmo depois do concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, concílio esse convocado por Constantino, imperador romano. Eles se reuniram nesse concílio para resolver essas questões pertinentes ao ser de Deus, à pessoa de Cristo, e debater essas questões doutrinárias que ameaçavam a igreja, principalmente esses movimentos heréticos, tais como o gnosticismo, o marcionismo, o montanismo, o maniqueísmo, o arianismo, muito perigoso, e o apolinarismo. Então, todos esses movimentos surgiram nesses primeiros 3 séculos e foram, ora sendo mais fortes, mais fracos, se infiltrando dentro da igreja, e foi necessário fazer um concílio para que houvesse um ponto pacífico, ou seja, aquilo que todo mundo, em todos os lugares, em todos os tempos, criam, e isso passou a ser a regra de fé e prática para eles. Então, foi sintetizado isso, foi debatido a partir desse primeiro concílio de Nicéia. Por volta do século V, então, algum tempo depois, aproximadamente ali no ano 400, se o concílio foi em 325, ou seja, apenas 75 anos depois, por volta do ano 400, surge um monge chamado Pelágio, da Bretanha, e esse monge chegou até Roma e começou a pregar e começou a ensinar algumas coisas acerca da liberdade humana versus a soberania. Eu vou ler aqui para vocês e vou colocar na tela para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem quais eram os pontos que Pelágio estava defendendo e que logo ganharam muitas pessoas. Então, vou ler aí para vocês. Vou colocar na tela. Pelágio, famoso por sua disciplina moral, ao chegar em Roma, começou a ensinar os seguintes pontos. Então, primeiro ponto: Adão foi criado mortal e o seu pecado somente afetou a ele. A lei, seria aí no caso o Velho Testamento, ou o Evangelho, levam ao céu. O Evangelho representando o Novo Testamento. Mesmo antes de Cristo, houve homem sem pecado. Não há necessidade de uma graça especial de Deus, pois ela estaria presente em todo lugar, a qualquer tempo.
A contrapartida, né, Agostinho de Hipona, ou Agostinho que era bispo na Numídia, né, que era norte da África, ele se opôs, era bispo lá, um dos maiores teólogos da época, filósofos também, né, considerado um dos maiores teólogos da história. Agostinho se opôs a esses ensinos de Pelágio, né, que estavam ganhando cada vez mais adeptos, né, dessas ideias, né, desses conceitos que Pelágio estava difundindo dentro da cristandade da época, e Agostinho se opôs fortemente a isso. E então nós vamos agora ler, né, os pontos que Agostinho estabeleceu. Agostinho, para uma informação importante, viveu entre o ano de 354 a 430. Então, os pontos que Agostinho então rebateu. Primeiro ponto: Adão tinha capacidade de pecar e não pecar. Ao fazê-lo, afetou razão, afetos e vontade, escravos do pecado. O homem, então, a partir disso, tornou-se escravo do pecado. Daí todos os homens ficaram na mesma condição. Segundo ponto: o homem podia morrer e não morrer. Após a queda, a morte entrou no mundo e todos ficaram sob maldição. Tem livre-arbítrio, mas não tem liberdade. A humanidade escolhe livremente o pecado. Terceiro ponto: somos redimidos pela eleição livre e incondicional de Deus. Em sua graça, Deus escolhe pecadores na eternidade, atraindo-os de forma irresistível a Cristo, e eles perseverarão. Então, como vimos nesse primeiro embate entre Agostinho e Pelágio, a situação se arrastou ainda por um tempo, até que houve um outro concílio, se não me falha a memória, o concílio de Éfeso, onde o Pelágio e suas ideias, no caso aí chamado de pelagianismo, foi considerado um movimento herege. Muito embora, posteriormente, parte da igreja acabou aceitando as ideias de Pelágio e fizeram, ou chegaram a um meio termo que a gente chama, no meio teológico, de semi-pelagianismo. Da mesma forma, né, porque eles tentaram mesclar algumas ideias daquilo que Pelágio levantou com aquilo que Agostinho havia levantado. Então, tentaram chegar no meio termo, surgiu o semi-pelagianismo, e alguns também, algumas ideias de Agostinho foram incorporadas, né, chamado aí de semi-agostinianismo. Então, houve essa mistura aí. O segundo embate que nós tivemos na história, relativo a essa questão da salvação, especificamente, foi um pouco mais adiante. Especificamente lá por volta do século XVI, começo do século XVI, entre dois monges, né, dois monges agostinianos, inclusive. O nome dele era Desidério Erasmo, que viveu entre 1466 e 1536 em Roterdã. E Martinho Lutero, exatamente esse aí, Martinho Lutero, que foi, vamos dizer assim, o mentor, né, da Reforma, o precursor da Reforma, aquele que conseguiu dar vazão, né, à Reforma Protestante, que era de 1483 a 1546, foi quando ele viveu. Ele era um monge também agostiniano, era teólogo e pastor. Bem resumidamente, eu vou ler aqui para vocês, vou colocar na tela novamente os pontos para que vocês possam acompanhar. Vamos falar primeiro de Erasmo. O homem não foi totalmente destituído do livre-arbítrio, sendo livre para fazer o bem espiritual. A graça, é o segundo ponto. A graça é preveniente, capacitando o homem a crer, e também eficaz, cooperando com a vontade, capacitando o homem a crer. Agora nós vamos ver os pontos que Lutero defendeu. Primeiro ponto: a salvação é somente pela graça, mediante a fé. A fonte da salvação é a graça de Deus, manifestada pela obra de Cristo. O fundamento da salvação, o meio para recebê-la é pela fé somente. As pessoas, segundo ponto,
As pessoas em nada contribuem para a sua salvação. Estão completamente destituídas de livre-arbítrio com respeito à salvação. Deus é a causa eficiente da salvação. E finalmente, chegamos a Armínio e Calvino. Armínio viveu de 1560 a 1609 e Calvino viveu de 1509 a 1564. Portanto, Calvino veio antes, Calvino veio primeiro. Calvino desenvolveu, né, o calvinismo e os seus seguidores, né, deram continuidade a ele. O calvinismo se espalhou por parte da Europa, França, e onde ele foi melhor sucedido especificamente foi na Suíça, né, na Genebra, e depois ele foi para os Países Baixos, né, Holanda e Bélgica especificamente, e na Holanda foi onde Armínio começou a ensinar uma faculdade, se não me falha a memória, a faculdade de Leiden, e nessa faculdade onde ele começou a dar aulas de teologia, inclusive, né, ele era teólogo, né, ele começou a questionar e levantou alguns pontos, né, a respeito da doutrina, dos ensinos que eram comumente aceitos pelos calvinistas naquela época. Esses seguidores, né, de Armínio, posteriormente, eles não de acordo com alguns pontos levantados por Calvino, eles criaram, né, fizeram um documento e foram apresentar ele aos bispos, né, às igrejas daquela região. De modo que foi convocado então um sínodo, onde foram convocadas diversas igrejas, né, vieram delegados, né, de diversos países, onde a reforma já havia se espalhado, e essas pessoas ficaram reunidos de 1618 a 1619, debatendo aqueles pontos que foram apresentados pelos arminianos, que é chamado de remonstrância, né? Foi um documento onde eles apresentaram as suas teses, dizendo aquilo que eles não concordavam ou que deveria ser revisto pelos calvinistas na época. E o resultado final foi os 5 pontos do calvinismo, que nós conhecemos como a tulipa, né? Que seria um acróstico para, na verdade é tulip, né? Em inglês, T-U-L-I-P. E agora nós vamos então ver os 5 pontos do arminianismo, ou seja, os pontos que eles levantaram e levaram para esse sínodo, e depois vamos ver os 5 pontos do calvinismo. Então, primeiro os pontos do arminianismo. Primeiro ponto, vou colocar aí na tela também para você poder acompanhar. Todos os homens, embora pecadores, são livres, embora haja um resquício de livre-arbítrio, para aceitar ou recusar a salvação. Isso pela graça preveniente. Segundo ponto, Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Terceiro ponto, Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Quarto ponto, os homens podem resistir à graça de Deus. Quinto ponto, homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem até o fim. Lembrando que esse último ponto não era uma afirmação assim, Armínio mesmo não bateu o martelo dizendo, não, perde a salvação sim. Era uma coisa que ele não tinha certeza, e ele até falava que, olha, é melhor deixar isso para gente mais gabaritado do que eu para resolver ou ver se isso procede ou não, né? Vamos então agora aos 5 pontos do calvinismo. Eu vou ler a expressão em português, o significado dela, e depois o inglês para você entender de onde que surgiu a tulip. Vamos lá. Depravação total ou total depravation. O tulip começa no T aí. Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de buscar a Deus para a salvação. Segundo ponto, eleição incondicional ou unconditional election, aí é o U, né? É uma escolha soberana de um grande número de pecadores por Deus.
Terceiro ponto, expiação limitada ou em inglês Limited Atonement. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço somente dos eleitos. Quarto ponto, graça irresistível, em inglês é o Irresistible Grace. A graça é irresistível para os eleitos, pois o Espírito acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. E o quinto ponto, perseverança dos santos. Perseverance of the saints. Todos os eleitos vão perseverar até o fim e chegar no céu. Nenhum perderá a salvação. Bem, diante de tudo isso que foi colocado, nós vemos que nós tivemos esses problemas, esses embates, né? As discussões acerca da salvação, da doutrina da salvação, elas foram se acirrando até que culminaram aí naquilo que nós chamamos entre calvinismo e arminianismo. O resumo da ópera é: a discussão entre calvinistas e arminianos, ela persiste até os dias de hoje. Um ponto importante, eu creio e entendo que tanto arminianos quanto calvinistas não precisam ser, como eu posso dizer, inimigos, não precisam ficar em lados opostos. Visto que nós estamos adorando o mesmo Deus, nós estamos querendo chegar no mesmo lugar, e queremos servir e adorar ao mesmo Deus. Não há razão. E cremos na mesma Bíblia Sagrada, né? Cremos na mesma palavra. Então não há necessidade, eu vejo, para nós ficarmos nos degladiando, etc. disso. A minha proposta, como disse no começo do vídeo, é nós fazermos uma série, né? E já no próximo vídeo eu iria falar ponto a ponto, né? Porque na verdade a minha proposta é ver aquilo que nós temos em comum e não aquilo que nós já temos de diferença. Porque talvez, e eu quero deixar isso bem claro, a nossa percepção, ou por falta de conhecimento, ou por aquilo que a gente vê na prática das igrejas, acabe confundindo e induzindo a cada um de nós a tirarmos conclusões erradas, tanto de uma posição quanto de outra. Então, o propósito desse vídeo e dos próximos que virão a respeito de calvinismo versus arminianismo é para a gente tentar dirimir essas dúvidas, tentar quebrar aí algumas barreiras, alguns paradigmas, né? Paradigmas são aqueles conceitos que já estão assentados, no qual não se tem discussão. O propósito é a gente tentar realmente ver se aquilo que nós temos como paradigma é um paradigma mesmo, é uma coisa que, não, isso aqui é ponto pacífico, não. A gente precisa realmente ver isso e levantar esses pontos, dar uma investigada, dar uma procurada. E aí eu quero aproveitar, né, e pedir para você não esquecer, né, de assinar o nosso canal, de deixar o seu like, de comentar também se você tem alguma posição já definida, se você entende que isso é interessante. E eu preciso da sua ajuda, né? Eu quero alavancar o canal, eu quero fazer com que essas informações, esses estudos, as pregações cheguem ao maior número de pessoas possível, né? Porque o nosso propósito é abençoar vidas, edificar vidas e glorificar a Deus, como eu já disse anteriormente. Então eu quero contar com a sua colaboração, quero contar com a sua ajuda, né? Eu sei que se você ficou até aqui, né, a gente não sabe se o pessoal fica até o fim, mas se você ficou até o fim, então eu peço para você não esquecer de deixar o seu like, né, de assinar o canal. Espero ver você no próximo vídeo.